Continuando, agora nós iremos estudar uma passagem que se encontra em Isaías, capítulo 52, primeiramente. A gente vai ler o versículo 13, 14 e 15, e depois a gente vai estudar o capítulo 53 inteiro. Mais uma vez aqui, nós estamos falando aqui de uma profecia. No último estudo, a gente viu um estudo, uma profecia que ocorreu há 1100 anos antes. Agora nós estamos aqui aproximadamente 700 anos antes do que? Da crucificação. E a gente vai ver agora então o significado, o propósito, o porquê que o Senhor Jesus Cristo ele teve que morrer. Então, Isaías capítulo 52, versículo 13, lá diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será elevado, ou será exaltado e elevado, e será muito sublime. O meu servo procederá com prudência. Como assim, crescendo em prudência? Eu tenho um tio que ele costuma dizer o seguinte: às vezes ele vê alguma pessoa, ultrapassando na faixa contínua, passando no semáforo vermelho, não dando preferência, por exemplo, para o pedestre, passar na faixa. Então ele olha para essas pessoas e fala assim: lá vai o imprudente, o motorista imprudente. Ou seja, aquela pessoa não está dirigindo com prudência. Aqui, foi só para ilustrar, mas está falando que o meu servo, procederá com prudência. De quem é que nós estamos falando aqui? Senhor Jesus Cristo. Como assim procederá? A gente sabe muito pouco da infância do Senhor Jesus Cristo, mas nós vemos que ele cresce em graça e estatura diante de Deus. E ele desde pequeno, a gente vê ele nas sinagogas, com 12 anos de idade, questionando, conversando, ensinando para o povo que estava ali reunido. E desde jovem a gente vê ele agindo de forma prudente diante de quem? Diante de Deus. Todos estão assistindo o Senhor Jesus. E se tratando do Senhor Jesus Cristo, quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê ali o nascimento, ministério e morte e ressurreição do Senhor Jesus. A gente vê que em sua boca não houve nenhum dolo, nenhuma murmuração, perfeito, sempre ali questionado pelos religiosos, pelas pessoas daquela época, pessoas murmuravam contra ele e ele agiu de forma prudente. Não houve nenhum erro, nenhum vacilo, viveu totalmente perfeito, puro, sem errar, sem falhar em absolutamente nada. Versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a de outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Estamos falando aqui da aparência, a fisionomia, vamos dizer assim, do Senhor Jesus Cristo. Muitos pasmaram quando olhavam para o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele foi crucificado, durante ali o percurso, ele apanhou, ele foi humilhado, ele bateram nele, cuspiam nele, como eu já disse no estudo anterior, coroa de espinho na cabeça, opróbrio mesmo dos homens, enfim, sofreu bastante mesmo. Isaías, capítulo 50, versículo 6, diz o seguinte: Ofereci as costas aos que me feriam as faces, aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. O Senhor Jesus Cristo aqui, sendo humilhado, rejeitado, desprezado pelo povo. Imagine que arrancavam os cabelos do Senhor Jesus. Imagina, a pessoa pega ali na barba do Senhor Jesus e puxa, arranca
ali os cabelos, imagina a dor e o sofrimento ao qual o Senhor Jesus Cristo não está passando ali. Vou ler mais uma passagem com vocês, Salmo 129. Salmo 129, versículo 3 diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. O que é dorso? Né? As costas. O que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus Cristo, ele apanhou, né, dos soldados romanos ali. Então, eles pegaram aqueles chicotes, dividido ali em tiras, né? Aquelas pontas ali, né? Eles amarravam ali pedaço de osso, material, vamos dizer assim, pontiagudo. E o que eles faziam? Eles batiam nas costas do Senhor Jesus Cristo, né? E talvez aquele osso, né? Aquelas pontas ali, né? Aquele material pontiagudo ali, cravava nas costas deles e eles puxavam aquele chicote. E com aquilo ali foi rasgando, né, as costas do Senhor Jesus Cristo. É o que a gente acabou de ler lá em Salmo 129. Eles acabaram com as costas do Senhor Jesus Cristo, acabaram com o corpo dele, bateram nele mesmo, para valer mesmo. Ele ficou desfigurado. No versículo 14 de Isaías 52, as pessoas estão olhando para ele, como a gente acabou de ver, como pasmaram muitos à vista dele. Então as pessoas, né, que olhavam para o Senhor Jesus Cristo, eles ficavam ali de boca aberta, extasiados, né, talvez nem acreditando de como é que um homem poderia ficar daquela maneira, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Ou seja, ele apanhou muito, não foi pouco. Foi realmente humilhado, maltratado por todos ali, né? E os soldados romanos, como eu já disse, eles eram mestres, né, em saber torturar uma pessoa. Versículo 15. Assim causará admirações às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Eu digo para você que está me assistindo agora as seguintes palavras: o Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui mesmo, ele realmente foi até a cruz. Ele foi maltratado. Acabaram com o Senhor Jesus. Bateram nele. Coroaram ele com coroa de espinhos. Ele derramou o sangue dele de alto a baixo. Ele sofreu muito. Mais uma vez, como a gente viu no estudo anterior, da hora sexta até a hora nona houve trevas por sobre a terra. A ira de Deus estava sendo derramada sobre o seu filho. Eu não tenho nem ideia do tamanho sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passou, de fato. Agora, isso ocorreu uma única vez. Nunca mais, jamais, ele vai levar tapa no rosto de uma outra pessoa. Nunca mais ele vai ser humilhado. Nunca mais ele vai passar por vergonha, humilhação, rejeição. Jamais, nunca mais. Isso foi uma única vez. Agora, mais uma vez, se eu e você negligenciar tão grande salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, ai de nós quando a gente for prestar conta diante dele, certo? Ele vai pedir conta, ele vai exigir a pena de morte eterna para com aqueles que não foram salvos, que não aceitaram o sacrifício oferecido dele na cruz. Todas aquelas pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo vai pagar muito caro. E no versículo 50, capítulo 53, versículo 1, lá diz o seguinte: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor?
Em outras palavras, o profeta aqui, Isaías, ele está dizendo assim, quem creu em nossa pregação? Se a gente for analisar o Antigo Testamento, há várias passagens que menciona, que falava, né, de como seria o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, o que aconteceria com ele anos mais tarde. Aqui é uma delas, Isaías 53. Estamos falando aqui do Senhor Jesus Cristo. E o que ocorre lá no Antigo Testamento? O que as pessoas fizeram com essas profecias, né, com esta palavra em mãos? Eles rejeitaram tão grande salvação. Agora, e nos dias de hoje, o que o homem tem feito? A mesma coisa. São raras as pessoas que têm acertado com o Evangelho. São pouquíssimas pessoas que são salvas aqui neste mundo. A maioria das pessoas pensam, acham, supõem que fazendo parte de alguma igreja, fazendo parte de alguma religião aqui da Terra, futuramente vai estar na presença de Deus. E eu digo aqui para você em alto e bom som que religião não salva ninguém. Não existe religião certa. Existe a salvação certa em Jesus Cristo. É Ele que é o caminho. Não é a igreja. A igreja não tem condições de dar vida. Agora, Jesus Cristo tem. Entenderam isso? A ideia que se tem hoje é que nós precisamos ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que ajuda o próximo, né? Um cidadão de bem, vamos pensar assim, né? E errar o mínimo possível diante de Deus. E um dia, né, Deus vendo a nossa conduta aqui na Terra, a gente vai estar lá. Será que é assim que Deus salva? Não é assim que Deus salva. Isso não é salvação. Que bom, né, que você paga suas contas em dia, que você não beba, né, não se prostitui, enfim, né, não tem cometido pecado diante de Deus. Que bom, entre aspas, né? Mas isso não vai resolver o teu problema para com o Senhor agora. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos, entendemos quem nós somos diante de Deus e cremos totalmente, unicamente, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, aí nós temos, sim, mesmo, vida eterna para com Deus, temos paz para com Deus. Um dia nós estaremos na presença de Deus, não porque a gente é bom, não porque a gente merece algo, mas é nos méritos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O profeta fala aqui, quem creu em nossa pregação? A minha oração, né, é que você entenda, né, você que está assistindo, estudando, né, ao longo desses estudos, você entenda mesmo que o caminho é o Senhor Jesus Cristo. João 14, versículo 6, lá diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala que Ele é o caminho, Ele é a porta. Ele é que vai conduzir nós à presença de Deus. Ele fala ninguém. Por favor, preste atenção nessa palavra. Ninguém, ou seja, nenhuma pessoa, nenhum ser humano vai estar na presença de Deus se não for por Jesus. Não há outro. Isso é o Evangelho. Isto é salvação. Não tem outro nome, não existe outro caminho, não tem menu, não existe opção. Ou você vai ser salvo à maneira de Deus ou não vai. Simples assim. E cuidado, não brinque com Deus. Deus ele vai exigir a pena de morte eterna. Ele não é pessoa, um Deus, né, que vai de fato assim fazer vista grossa para o pecado. Ele é santo, ele é puro, ele não pode fazer isso. Ele vai tratar com o pecado e com o pecador, né? Ele vai tratar com o pecador, certo? Vai exigir a pena. A boa notícia é Jesus Cristo sofreu e pagou a dívida nossa, né? Então, quando nós cremos, temos a nossa vida, quando nós cremos, nós temos vida para com Deus e o nosso problema solucionado de uma vez
por todas. Quem creu em nossa pregação? Uma pergunta. Vamos para o versículo 2 agora. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Quem foi subindo como renovo? Né? Senhor Jesus Cristo. Ele veio aqui, né, no mundo amaldiçoado, num mundo pecaminoso, num mundo que está separado da presença de Deus. Ele nasceu aqui, ele veio até aqui, ele se tornou o nosso mediador. Né? Ele veio em uma terra seca, vamos dizer assim, sem vida. E ele veio aqui justamente para quê? Para dar vida. E o versículo continua dizendo: não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não tinha aparência e nem formosura. Se tratando do Senhor Jesus Cristo, ele não tinha aparência. O que isso quer dizer? Ele era um homem comum. Ele não era um homem bonito, belo, né, atraente, notório. Ele era uma pessoa comum. Olhámo-lo e não vimos nenhuma beleza, algo que atraísse as pessoas. E ele também não tinha aqui o que? Formosura. Ele não tinha uma estatura assim de uma pessoa forte, musculosa, uma pessoa formosa. Não era assim. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A beleza do Senhor Jesus Cristo, ela não era aqui física, e sim espiritual. Um Deus santo, 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 que deixou a sua glória, né, por um tempo. Ele larga, ele deixa, né, o céu e vem aqui na terra. Ele se fez aqui um servo humilde. Ele veio aqui com um propósito. E qual foi o propósito? Buscar e achar quem? Os perdidos que somos nós. É o que está dizendo aqui, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens, escondendo o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mais uma vez, ele foi realmente desprezado, rejeitado, a família, né, virando as costas para ele, os religiosos virando as costas para ele também, murmurando, as pessoas de modo geral, né, sempre rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje tem mudado? Não tem mudado, continua do mesmo jeito. O que o homem faz? Tem descartado a existência, né, ou a presença de Deus em suas vidas, né? O homem tem corrido atrás de trabalho, atrás de casas, carros, profissões, né, família, entretenimento, viagem. A gente envolve com várias coisas. E quando o assunto é espiritual, quando o assunto é o Senhor Jesus, o que nós fazemos? Deixamos de lado, nós desprezamos, nós descartamos. Cuidado com isso. Descartar o Senhor Jesus Cristo da sua vida, meu amigo, o preço vai ser altíssimo. Lembra do último estudo ao qual nós estudamos, o trono branco? O juízo de Deus, é lá que você vai se encontrar e você vai tratar com ele mesmo. E se falando do Senhor Jesus Cristo, né, todo joelho vai confessar. Ele é Senhor, ele é o Todo-Poderoso. E todo joelho, né, vai confessar que ele é de fato Senhor. Não queira encontrar com o Senhor Jesus Cristo, com a pessoa de Deus, como um réu, como um criminoso, como um pecador, como um ímpio. Melhor tomar uma decisão, né, que seja em tempo oportuno, antes de morrer, antes que seja tarde demais. Não despreze o Senhor Jesus Cristo, mas se falando aqui, né, do Senhor Jesus Cristo, o que ele passaria e o que ele passou,
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer, morrer, né? Pagar um alto preço por nós. Ele sabe sim, ele passou por isso. Versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui, quando nós estamos evangelizando, eu costumo dizer para mudar aqui as palavrinhas para você aplicar em si mesmo. Por exemplo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, troca nossas e coloca minha. Certamente tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. E eu o reputava por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou, mesma coisa, troca a palavrinha. Ele foi traspassado, ou seja, castigado, crucificado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre quem? Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, ou eu fui sarado, ou eu fui salvo, justificado, perdoado. É através do sofrimento, é através da cruz, do pagamento que ele fez por nós, é que somos salvos. Aqui fala a palavrinha sarados, mesma coisa, salvo, perdoado, justificado. Através de Cristo nós temos paz para com o Senhor. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Todos nós andávamos desgarrados. Lembra de Romanos capítulo 3? O que fala lá? Né? Não há justo, nem o sequer. Não há quem faça o bem. Né? Todos se extraviaram, ou seja, todos perdidos. O que não há justo? Não há uma pessoa que não peque. Todos nós somos pecadores diante de Deus e todos estamos extraviados. Não há quem faça o bem diante de Deus. Nós somos maus, pecadores. Extraviado é o quê? Perdido, longe, afastado, separado da presença de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou seja, ele pagou a nossa dívida. A ira que nós merecíamos foi descarregada sobre o Senhor Jesus. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Está em versículo 7 de Isaías 53. Então ele foi levado ao matadouro, e foi mesmo. Aqui fala uma ovelha muda, né, perante os seus tosqueadores. Quando nós pegamos, por exemplo, os evangelhos para ler, como eu já disse, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fala, né, menciona sobre a pessoa do Senhor Jesus. O que ocorre ali? Na crucificação, nós vemos que Jesus Cristo ele foi levado perante Pilatos, perante, né, o governador, vamos dizer assim. E ali ele foi interrogado, ele foi ali questionado. E o que nós lemos lá, né? Que ele não abriu a boca, ele ficou mudo, não revidou, não quis se defender, né? Ficou absolutamente calado diante de seus acusadores. Isaías 53 está falando aqui, né? Que ele foi levado ao matador e perante seus tosqueadores, né? Não abriu o quê? A boca, ele ficou mudo. Será que coincidência? Isaías 53 com os evangelhos? Será coincidência essa passagem aqui ou nós estamos falando aqui do Senhor Jesus? Com certeza, né? Do Senhor Jesus. Versículo 8.
Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Por causa do nosso pecado, por causa do meu pecado, o Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido, né? E aqui fala de sua linhagem, quem dela cogitou? Senhor Jesus Cristo, né? 33 anos e meio, né? Ele foi o quê? Crucificado, morto, tirado da terra dos viventes. Por causa de quem? Por causa de mim. Por causa de você que está me assistindo. Por causa do nosso pecado. Ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi tirado da terra. Ele foi crucificado e morto para que nós pudéssemos ter vida. Versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, no versículo 9 aqui de Isaías, vamos ler uma passagem lá no Novo Testamento, João, capítulo 19, do versículo 38 ao 41. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Então nós vemos aqui José de Arimateia, né, pedindo o corpo do Senhor Jesus Cristo a Pilatos, né? Pilatos permitiu, né, que ele levasse o corpo do Senhor Jesus Cristo e ele foi então ali sepultado. Voltando para Isaías 53, versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, ou seja, era para enterrar o Senhor Jesus Cristo, né, com os demais pessoas lá, né, num canto lá da cidade e pronto. Mas um rico esteve na sua morte, em Isaías 53, e a gente lendo no Novo Testamento, nós vemos que este rico chama-se o quê? José de Arimateia. Vocês percebem que os detalhes que nós temos, por exemplo, nessa profecia aqui de Isaías, capítulo 53, com o Novo Testamento, será que, mais uma vez, né, coincidência? Claro que não, né? Estamos mesmo, né, lendo, estudando sobre o que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo anos mais tarde. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, todavia agradou moê-lo. Será que Deus, o Pai, está vendo o Senhor Jesus Cristo? Está lá rindo, achando bom que aquilo ali acontecesse? Satisfeito, alegre, contente? Claro que não. A resposta para isso é não, absolutamente não. Mas por que fala que agradou moê-lo? Porque Deus, o Pai, ele ficou satisfeito com o sacrifício de seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Porque através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eu, como você que está me assistindo, nós temos agora acesso à presença de Deus. Ele ficou contente porque agora, através do sacrifício do Senhor Jesus, muitos chegarão à presença de Deus, certo? É o que a gente já vai ler aqui nos versículos seguintes aqui, que fala muitos e não todos. Muito importante a gente entender isso também. Então é neste sentido que Deus agradou moê-lo, porque agora, através do sacrifício do Senhor Jesus,
poderemos um dia estar na presença de Deus novamente. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, alegre e contente. O meu servo, o justo, Senhor Jesus, com seu conhecimento justificará ou salvará, perdoará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, ou seja, ele pagou a nossa dívida, certo? Agora fala aqui que ele justificará, salvará a muitos. Fala todos? Não fala. E se tratando de pessoas aqui na Terra, mais de 90% estão indo ao inferno mesmo. Tu não entende o Evangelho. Não se apropriam da salvação. Muitos já têm ouvido falar do Senhor Jesus. Mas ouvir falar, saber de Jesus é uma coisa. Você se apropriar de salvação, tomar posse mesmo disso, crer de fato, se tornar um verdadeiro filho, um verdadeiro convertido, um autêntico, né? um verdadeiro, são poucos. É isso que está acontecendo aqui, né? Muitos serão salvos, mas a grande maioria não. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressores intercedeu, ou se tornou o mediador. Ele foi contado com os transgressores. Depois a gente vai estudar isso em estudos futuros, né? Senhor Jesus Cristo na cruz, né? Um malfeitor de um lado e um malfeitor de outro lado. Então eles contaram lá, né? 1, 2, Senhor Jesus, 3, certo? Ele foi contado. Mas o Senhor Jesus era um transgressor? Ele era um pecador? Ele era um fora da lei? Um homem que vivia pecando constantemente a ponto de merecer morte de cruz? Qual é a resposta para isso? Nunca, jamais. Um Deus totalmente perfeito, puro, né? Santo, distinto, diferente. A gente vê ele aqui desde criança, né? Procedendo com prudência, nenhum dolo, nenhuma mancha, nenhum erro, mas ele foi até a cruz, ele deu a sua vida por nós, não é que ele foi pego de surpresa, tinha que ser assim, foi a maneira ao qual Deus estabeleceu para que eu e você pudesse ter vida. Agora, muito importante, você que está me assistindo entender isso, Deus é que define como você vai ser salvo. E como é que ele está definindo? Olha que as Escrituras, o Antigo Testamento apontava para o futuro, apontava para o Senhor Jesus Cristo e tudo que ele sofreria, tudo que ele passaria por nós. A gente viu no estudo anterior, Salmo 22, temos ali vários detalhes do que aconteceria com o Senhor Jesus. Aqui mais outra passagem, Isaías 53, muitos detalhes aqui. E ele de fato passou mesmo por tudo isso. Agora, depois de ter passado por tamanho sofrimento, por tão grande sofrimento, o que ocorre? Ele se tornou o que é o nosso intercessor, o nosso mediador. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5, lá diz: há um só Deus, há um só mediador entre Deus e nós aqui na terra. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. Jesus. Ele se tornou mediador. É através dele é que você vai ser salvo. Se você crer, se você se apropriar disso. Espero que você esteja, de fato, entendendo o Evangelho. A primeira coisa, como eu já disse em estudos anteriores, o primeiro passo é entender que nós somos pecadores. Isso faz de você, faz de mim, faz de toda a raça humana inimigos de Deus. Separados, estamos mortos, merecemos condenação eterna, ok? Primeiro passo, isso se chama arrependimento.
E depois, lê Isaías 53, veja aqui, né, o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo teve que passar, né, teve que pagar para resolver a nossa situação, resolver o nosso problema. Através do sacrifício do Senhor Jesus, você que está me assistindo, você tem sim mesmo os teus pecados cancelados, todos os pecados, passado, presente, pecado que você ainda vai cometer, todos anulados, cancelados. O Senhor Jesus Cristo, ele pagou a tua dívida, e isso vai ficar cada vez mais claro através conforme a gente for estudando, né? Outras passagens, outros textos, mas eu estou dizendo, o que é o Evangelho? É arrependimento e fé no Senhor Jesus. Ponto final. Não mexe. É dessa forma que você vai ser salvo, perdoado. Espero que você tenha entendido e até então o próximo estudo.